Sejam muito bem-vindos ao canal Enfermagem Novidade. Antes de iniciar nossa apresentação, deixe seu like neste vídeo. Se ainda não segue nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. E aí, vamos falar sobre anotações de enfermagem? As anotações de enfermagem são informações fornecidas pela equipe de enfermagem, tanto como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e escritas em um relatório próprio, que é denominado como prontuário. Devem abranger as condições biopsicossociais e espirituais, como assistência prestada, exames realizados, justificativa da não realização dos exames e cuidados planejados, também reação do cliente frente aos tratamentos, exames e todos os fatos ocorridos, permitindo dar condições para a continuidade dos cuidados. Tem como finalidade estabelecer uma efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos no cuidado, servindo também de base para a elaboração do plano de assistência ao cliente. Constitui uma fonte de subsídios para a avaliação da assistência prestada e evolução do cliente. O prontuário é um documento legal, tanto para o cliente quanto para a equipe de enfermagem, referente à assistência prestada, contribuindo para a auditoria de prontuário. Uma ação incorreta do profissional de enfermagem poderá ter implicações éticas e civis ou criminais. Todo profissional que causar dano ao cliente responderá por suas ações, inclusive tendo o dever de indenizá-lo. Contribui para o ensino e a pesquisa de enfermagem também. Aspectos legais dos registros de enfermagem. Os registros de enfermagem, além de garantir a comunicação efetiva entre a equipe de saúde, fornecem respaldo legal e, consequentemente, segurança, pois constituem o único documento que relata todas as ações de enfermagem junto ao paciente. Uma ação incorreta do profissional poderá ter implicações éticas, civis ou criminais. Pela legislação vigente, todo profissional de enfermagem que causar dano ao paciente responderá por suas ações, inclusive tendo o dever de indenizá-lo. Para que possa se defender de possíveis acusações, poderá utilizar seus registros como meio de provas. Agora vamos falar brevemente sobre a legislação, especificamente sobre alguns tópicos do Decreto 94.406 de 87. Cabe ao técnico de enfermagem, artigo 10, inciso 2, executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro e as referidas no artigo 9º deste decreto. Cabe ao auxiliar de enfermagem, artigo 11, incisos 2 e 3. Inciso 2. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação. Inciso 3. Executar tratamentos especificamente prescritos ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem. Resolução COFEN 564 de 2017. Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Artigo 1º. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. O que anotar? Uma anotação só é considerada um instrumento importante quando o seu conteúdo fornece informações que facilitam a continuidade da assistência por todos os profissionais. Segundo o Corém, as anotações de enfermagem devem ser registradas em formulários, documentos com cabeçalho devidamente preenchido com os dados completos do paciente, de acordo com os critérios estabelecidos na instituição. Admissão. Deve ter o nome completo do cliente, a data e hora da admissão, condições de chegada, presença de acompanhante, condição de higiene, queixas relacionadas ou motivo da internação, procedimentos realizados e orientação prestada, presença de alergias e doenças pré-existentes. No caso de transferência de unidade ou setor, deve informar o motivo da transferência, a data, horário,
setor de destino e forma de transporte, procedimentos que foram realizados, condições de transporte, queixas e colaborador que acompanhou o transporte. Na alta, deve ter a data e o horário, condições de saída do paciente, procedimentos que foram realizados, orientações prestadas ao acompanhante. No caso de óbito, assistência prestada durante a constatação, data e horário, identificação do médico que constatou o óbito, comunicação do óbito ao setor responsável, procedimentos pós-morte e encaminhamento do corpo com o nome do funcionário responsável. Dieta. Indicar a dieta oferecida, aceitação, se está em dieta zero, dieta por sonda, tipo de dispositivo que está sendo administrada, quantidade da dieta e hidratação. Se tem presença de resíduos gástricos quando tem sonda, se tem necessidade de auxílio ou não na alimentação e se teve recusa, indicar o motivo. Nos casos das eliminações, diurese, se está ausente ou presente, característica, presença de anormalidades, forma de alimentação, se tem dor, identificar o tipo de dispositivo. No caso da evacuação, quantos episódios teve, a quantidade, consistência, a via de eliminação, características e queixas, higienização, tipo de banho, a data e horário, tempo de permanência no banho de imersão, ou se é banho no leito, características da pele, hiperemia, presença e tipo de curativo, condições do couro cabeludo e cabelo, material utilizado, aspectos do aparelho genital, presença de secreção, presença de drenos, catéteres ou sondas. Se tem edemas, presença de prótese total ou parcial, no caso. Caso seja necessário a retirada, identificar e anotar a entrega ao responsável ou ao hospital. Se tem curativos, descrever o local da lesão, características da lesão, sinais e sintomas, tipo de curativo, material prescrito e utilizado. Drenos, descrever o local e o tipo, aspectos e quantidade de líquido drenado, sinais e sintomas observados. Acesso venoso periférico, descrever o local da inserção, a data e horário do funcionamento, o tipo e número do dispositivo, motivo da troca ou retiradas, anotar o horário que fez o curativo e os sinais e sintomas. Dor. No caso de dor, descrever a localização, a característica, a intensidade e providências tomadas. Estado geral. Descrever o estado mental e o humor do paciente, se está ativo, deambulando, calmo, comunicativo. Seguir análise no sentido cefalopodálico para realizar uma anotação. Se teve intercorrências, descrever o fato, sinais e sintomas observados, condutas tomadas, foi comunicado à enfermeira ou o médico, tem que descrever tudo. Administração de medicamentos. Somente a checagem dos itens cumpridos ou não, por meio de símbolos como um traço ou um cheque, ou uma bola na administração, respectivamente, não cumprem os requisitos legais de validação de um documento. Por isso, a importância de registrar, por escrito na anotação de enfermagem, a administração ou não da medicação. Se injetável, também registrar o local onde foi administrado, se é intramuscular, se foi no glúteo, no deltoide, no vasto lateral da coxa, se é endovenosa, no antebraço, no dorso da mão, região cefálica, no membro inferior, etc. Se subcutânea, descrever o local, no abdômen, região posterior do braço, coxa, etc. E intradérmica. Não esquecer de fazer referência se do lado esquerdo ou direito, no caso dos membros. No caso de administrar por meio de um dispositivo já existente, como um intracate, duplo lumen, acesso venoso periférico, injetor lateral do equipe ou outro, anotar por onde foi administrado o medicamento endovenoso e, no caso de não administração do medicamento, descrever o motivo. Como anotar? Todos os dados devem ser registrados imediatamente após a ocorrência, para não ferir a sequência dos fatos. Nunca antes ou depois, obedecendo aos seguintes requisitos. Exatidão. Os fatos devem ser anotados com precisão e veracidade. A omissão de dados ou registro errado demonstram inexatidão. Brevidade. Toda anotação deve ser objetiva e completa, e eliminar palavras desnecessárias, como cliente,
porque é sobre ele que, obviamente, está sendo anotado. Legibilidade. A anotação deve ser feita de forma nítida e à tinta, pois o lápis não fornece um registro permanente. Usar preferencialmente caneta azul ou conforme preconiza a instituição. Identificação. Logo após a anotação, o profissional deve assinar seu nome seguido do carimbo, com um nome completo, número do Corém e função. Sendo aluno, colocar seu nome e a instituição de ensino. E por último, vamos falar das 10 regras de orientação para a redação. Primeiro, escrever de modo exato, completo, conciso e legível, utilizando termos científicos e por extenso. Usar apenas as abreviaturas padronizadas e convencionadas. Segundo, iniciar colocando data, horário, a pôr assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro. Terceiro, não deixar estrelinhas e espaço em branco para evitar que alguém altere o registro feito. Não rasurar, pois isso poderá caracterizar alteração a registro feitos. Se errar uma palavra, coloque digo e proceder com o termo correto. Exemplo, exudato, digo exudato, corrigindo no caso. Quarto, se houver erro de uma frase inteira ou realizar anotação em prontuário indevido, colocar o termo entre chaves e descrever sem efeito. Se rasurar, não usar corretivos. Quinto, caracterizar os sinais e sintomas sem quantificá-los. Sexto, não empregar termos que deem conotação de valor, bem, mal, muito, pouco, etc. Sétimo, utilizar apenas abreviaturas previstas em literatura. Oitavo, devem ser registradas após o cuidado prestado e orientação fornecida, ou a informação obtida. Nono, não registrar dados referentes ao exame físico do paciente, como abdômen distendido, timpânico, pupilas isocóricas, etc., visto que constituem ação privativas do enfermeiro, ou seja, quem pode fazer esse tipo de anotação é somente o enfermeiro. Décimo, devem priorizar a descrição de características como tamanho mensurado, exemplo, centímetro, milímetro, etc. Quantidade, em ml, ou 1, 2, etc. A coloração e a forma. E assim terminamos mais uma videoaula. Espero que tenham gostado. Compartilhe este vídeo com suas amigas, deixe seu like logo clicando no joinha. Acessem o site www.enfermagemnovidade.com.br. Lá você encontrará este conteúdo e muitos outros. Obrigado por sua companhia. Se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Um forte abraço.